Olá, pessoal. Eu, Luciano, junto do meu colega Gustavo Santana, vamos apresentar sobre a mancha preta dos citros e seu manejo integrado, na disciplina de fitopatologia agrícola. Vou começar fazendo uma breve introdução sobre a citricultura no país. O Brasil é líder mundial na produção de citros, sendo que em 2019 cerca de 1,44 milhões de produtores cultivavam laranja, limão ou tangerina. Isso numa área plantada que chegava a quase 3 milhões de hectares, produzindo quase 15 milhões de toneladas. Ainda na introdução, a mancha ou pinta preta dos citros é causada pelo fungo Gygnardia citricarpa, que eu vou falar um pouco melhor sobre ele depois. E ela é a principal doença fúngica da cultura no país, provocando queda dos frutos antes do período de colheita. Isto ocorre em mais de 80% dos frutos infectados e chega a 85% na laranja doce, o que acaba o depreciando comercialmente para o mercado in natura, uma vez que as lesões são na casca, que por essa razão também é interessante falar que a doença não afeta a qualidade do suco. E no Brasil, o primeiro relato da doença ocorreu na década de 80, exatamente em 80, na verdade, no Rio de Janeiro, afetando diferentes espécies cítricas. Agora um pouquinho sobre a distribuição da doença. Atualmente há relatos na Oceania, Ásia, África e América do Sul, tendo maior importância em países como África do Sul, Brasil e Argentina. Aqui no Brasil, ela ocorre no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Amazonas e Paraná. Aqui tem um mapinha com incidência. Sobre o agente causal. Como eu falei anteriormente, a mancha ou pinta preta é causada pelo fungo Gygnardia citricarpa, anamorfo Philosticta citricarpa. Ele se multiplica e produz conídeos em frutos, folhas e ramos secos das plantas, e os ascosporos ocorrem em folhas caídas no solo. Todas as variedades híbridos de laranjas doces, tangerinas e limões verdadeiros são acometidas pela doença. E, embora seja hospedeira do patógeno, a lima ácida Tahiti não apresenta sintomas da mesma. No Brasil, a mancha preta dos citros é uma praga quarentenária A2, que é aquela que possui importância econômica potencial para uma área posta em perigo, mas ainda não está amplamente distribuída no país e se encontra sob controle oficial. Beleza. Quanto aos sintomas, eles ocorrem nos frutos e raramente nas folhas, variam conforme a variedade dos citros e das condições ambientais, sendo a manifestação favorecida em condições de radiação solar combinadas com altas temperaturas. Quando os frutos são infectados na fase jovem, os sintomas podem demorar até 7 meses para serem observados, e quando a infecção ocorre em frutos maiores e maduros, os sintomas podem ser vistos no primeiro mês após a contaminação. Sobre os sintomas nos frutos, de acordo com Esposito, são 6 os relatados. Daí, seguindo a ordem das imagens, a primeira é da mancha preta ou dura, que é o sintoma mais típico da doença. Aparece logo após a mudança de cor da casca. As lesões apresentam bordas salientes, marrom escuras ou negras, e centro deprimido na cor palha com pontinhos escuros, que são os picnídeos. A segunda é a mancha da falsa melanose, que são pequenas manchas superficiais pretas e lisas, dispersas ou agregadas na casca. Esse sintoma ocorre em frutos ainda verdes e tem esse nome porque pode ser confundido com a melanose nos citros. A terceira é a mancha rendilhada, composta por pequenas lesões escuras, superficiais e lisas, não tendo bordas definidas. A quarta é a mancha trincada,
que são lesões superficiais escuras sem formato e tamanho definidos, que aparecem em frutos verdes e ficam trincadas à medida que ocorre o amadurecimento. A quinta é a mancha sardenta, que é caracterizado por lesões levemente deprimidas e avermelhadas, que aparecem em frutos maduros e também na pós-colheita. Pequenídeos também são formados no centro dessas lesões, nesse caso. E por fim, a sexta é a mancha virulenta, que é formada pela fusão de lesões de manchas dura e sardenta, podendo tomar boa parte do fruto. E no caso das folhas, a gente não colocou imagem, mas caso ocorra, são tipo a mancha dura e da falsa melanose. A disseminação da doença ocorre através do plantio de mudas de viveiros não certificados, contendo o patógeno, por folhas e ramos de pomares contaminados que são levados principalmente por caminhões e implementos em época de colheita, ou ainda pelo vento, onde os esporos do fungo presentes nas folhas dos citros em decomposição são levados para outras plantas do mesmo pomar e de pomares vizinhos. Nessa imagem é mostrada como ocorre a disseminação, que eu acabei de falar, mostrando ali no canto esquerdo a questão das mudas, principalmente as cultivadas desprotegidas, o fato da disseminação através de folhas e ramos contaminados levados em caminhões, trabalhadores e animais. No canto direito ali tem o carinha varrendo as folhas ali. E mostra o ciclo propriamente dito do fungo, onde, como eu disse anteriormente, nas folhas de citros em decomposição são formados os ascosporos, que são levados pelo vento até os ramos, folhas e frutos da mesma planta ou de plantas vizinhas, que depois de 40 a 360 dias de infecção, os sintomas começam a aparecer nos frutos. Nesses frutos sintomáticos, folhas ou ramos secos são formados os conídeos, que são levados pela água para os frutos sadios localizados abaixo deles. E para fechar o ciclo, dando assim a continuidade, as folhas infectadas em decomposição no solo formam novamente os ascosporos e assim vai. Daí por isso o ciclo. Em 8 de janeiro de 2008, foi publicada no Diário Oficial da União a Instrução Normativa de número 3, que trata sobre os critérios e procedimentos para aplicação das medidas integradas em um enfoque de sistemas para manejo de risco, chamado de SME, da praga mancha preta ou pinta preta dos citros. Essa instrução normativa traz 11 medidas de prevenção, como a construção de barreiras físicas ou quebra-ventos, a restrição e controle de trânsito de pessoas, animais, veículos e equipamentos na área, bem como a instalação de dispositivos na entrada dos viveiros para a desinfestação dos mesmos, além da manutenção de ferramentas, equipamentos, calçados e vestuários de funcionários para uso exclusivo nos viveiros, entre outros. Como eu disse, são 11, né? E o Gustavo vai falar um pouco melhor depois. Ela ainda traz algumas medidas de controle em áreas já contaminadas, como a execução de podas de plantas contaminadas, mantendo-se apenas o tronco e os ramos primários e secundários em formação, incinerando todo o material podado em local próximo, roçada de ervas invasoras nas entrelinhas do pomar, e utilizando esse material cortado como cobertura morta, entre outras também. E essa instrução ainda orienta que os produtores de frutos cítricos em natura sobre o SMR, que eles devem requerer seu cadastramento anualmente junto à Superintendência Federal da Agricultura do seu estado ou por meio de instâncias intermediárias do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Agora o Gustavo vai assumir, falar do manejo integrado em si da doença, lembrando que essa instrução normativa também cabe no manejo. Bom, olá a todos. Eu vou começar, então, comentando um pouco sobre o manejo integrado de doenças em seu amplo espectro. Esse termo ele foi proposto por Chiarapa, em 1974, que seria basicamente quando
o termo ele foi levado do manejo integrado de pragas para aplicação mais na área da fitopatologia. Um dos conceitos que a gente pode aplicar ao manejo integrado de doenças seria a utilização de todas as técnicas disponíveis dentro de um programa unificado, a modo de manter a população de organismos nocivos abaixo do limiar de dano econômico e minimizar os efeitos colaterais deletérios ao meio ambiente, proposto por NASA em 1969. Um dos aspectos mais importantes em relação ao manejo integrado, que especificamente de doenças, seria definir o limiar de dano econômico. Essa definição foi proposta por Stern e mais colaboradores em 1959, que seria a menor densidade populacional que causa o dano econômico. Então, teria um limite aí do mínimo do máximo aceitável de dano econômico que poderia ser aceito dentro do manejo integrado de doenças. E agora, em relação ao manejo integrado de doenças para a pinta preta dos citros, basicamente, com essa integração, um pacote tecnológico de técnicas a serem empregadas, pode-se dividir aí, uma forma de classificar seria anterior e após a instalação da doença em uma certa área. Como o Luciano também falou, hoje ela é classificada como uma praga quarentenária A2, então em certos locais ela já ocorre. Mas as medidas de prevenção seriam em relação a quando ela não adentrou ainda, não é considerada uma praga epidêmica ainda, que seria envolver práticas para evitar o acesso dela na área. Mas também após o acesso dela, da doença na área, seria aplicadas medidas de controle, que seriam práticas para manter a doença abaixo do nível de dano econômico. Então, limitar, saber qual que é o nível de dano econômico é de suma importância para o manejo integrado de doenças que possa ser executado. Então, algumas das medidas de prevenção que podem ser aplicadas, são algumas, mas podem ser listadas várias outras, seria todo o manejo integrado com base no próprio comportamento do agente causal. Então, como você comentou, em relação ao plantio de mudas, o plantio de mudas certificadas, a aquisição para o plantio no pomar, sadias com certificado, garantia de qualidade, isso de fornecedores de veros telados e certificados é uma forma de medida de prevenção da entrada para dentro da porteira. A nutrição e a sanidade do pomar também, árvores com ataque severo e por outras doenças, elas acabam se tornando mais suscetíveis a uma porta para a pinta preta, ou assim também como outras diversas doenças, e elas devem ser retiradas do pomar, justamente por ela também acabar sendo uma forma mais fácil de queda dos frutos. A remoção dos frutos temporãos infectados antes do início da florada, os sintomáticos podem conter os espólios de fungos e serem levados por respingos das chuvas, que é uma forma de, como você também comentou, de agente transmissor, nesse caso abiótico. E algumas estratégias de controle, isso após a instalação da doença na área, uma delas seria a cobertura de folhas caídas, o adubo verde nas entrelinhas e posterior corte com roçadeiras ecológicas, permite usá-la como barreira física aos ascóporos, isso diminuindo essa transmissão dentro da própria área. A remoção da decomposição das folhas caídas, que é uma forma de vetor, que seria remover, triturar com trinchas, e também pode-se acelerar a decomposição com compostos de ureia. Podas de grãos secos, é importante para reduzir as fontes de contaminação,
da planta e facilitar a aeração e a penetração de defensivos na copa. A irrigação, também principalmente no inverno, reduz a queda excessiva de folhas e frutos e permite uma florada mais uniforme. Também a antecipação da colheita, que é indicada para talhões com altos níveis de doença, evita a queda dos frutos com sintomas. Então, também uma forma dos métodos de controle seria o controle químico. É uma das formas, integra as que já foram citadas. Então, como a pinta preta é um fungo, a utilização de fungicidas é a principal forma de controle químico. Os principais produtos utilizados eles são listados pela lista de produção integrada de citros, ou também a PIC da Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura no Brasil. É um órgão, um fundo, que é o principal órgão de fomentador da cultura dos citros e também de produção de material, e basicamente os principais materiais que a gente utiliza para essa apresentação são de base da Fundecitrus, como também a tabela ao lado, que apresenta o grupo químico o grupo dos químicos utilizados para o controle, o ingrediente ativo, o produto comercial, a dose e o intervalo de aplicação. Então, nota-se que basicamente é utilizada a estrobilurina, o cobre e óleos vegetais ou minerais. Aqui nós temos alguns equipamentos que fazem a pulverização, os modelos dos mais utilizados para a cultura dos citros. Em relação ao período de controle, basicamente a idade do pomar para iniciar as aplicações influencia qual que vai ser o período do controle. Para frutas frescas, inicia-se após detectar a pinta preta, e isso no caso para usar para frutas consumir natura. E para pomares jovens, deve-se usar a roçadeira ecológica. Isso é uma das formas para mensurar o período. Em relação ao período da safra, as aplicações se iniciam após a queda das pétalas e terminam no final do período chuvoso, para março, abril. Esse material basicamente está mais adequado para o Sudeste, que é a maior região produtora do Brasil, São Paulo, interior de São Paulo. Então, deve se adequar para cada microclima do Brasil, para cada região. Então, em relação ao período de aplicações, teria basicamente para a florada normal e para a florada tardia. A florada normal seria a queda das pétalas de setembro, então o cobre seria aplicado de setembro até novembro, e a estrobilurina ali por novembro, antecedendo o fim do período chuvoso, ou mais ou menos 200 dias antes da colheita. Para a florada tardia, que as pétalas caem a partir de novembro, o cobre e a estrobilurina eles são aplicados em novembro, antecedendo o fim do período chuvoso. Então, são aplicados ali mais ou menos na mesma época. E também em relação aos principais erros cometidos no controle, são alguns, mas se atentar para o intervalo entre aplicações, ultrapassar 28 dias para o cobre e 42 para a estrobilurina, é um dos principais erros. Então, acaba tendo muito tempo entre uma aplicação e outra. E isso por conta, esse atraso acaba ocorrendo por conta de chuvas e atraso na própria colheita. O momento da aplicação também é um dos fatores que pode ocorrer erro. Para o florescimento tardio, a segunda pulverização coincide com o período chuvoso e faz com a estrobilurina. Então, geralmente,
com o florescimento tardio, se faz dessa forma, mas se ele não for tardio, a segunda aplicação é com cobre. Então, mas nesse caso específico, deve fazer com servilurina. A adequação do equipamento, então, pomares velhos e que não tem o manejo correto, não sejam muito cuidados, acabam tendo uma copa muito volumosa, o espaço entre linhas ele fica reduzido e pulverizadores muito pequenos, para plantas muito altas, acabam tendo uma taxa de cobertura muito pequena, aí até menor que 1/3 do volume da copa. E o volume da cauda ele deve se atentar para ser ali entre 75 ml por metro cúbico, isso para frutas para destinação para açúcar. Essas são as nossas referências que a gente utilizou, agradecemos a atenção.